boa noite. Boa noite. Segurança no trânsito. Os perigos de uma das rodovias mais importantes do país, a Presidente Dutra. Insegurança alimentar. Jornalista denuncia o bloqueio de comida enquanto a fome assola a faixa de Gaza. Ambição ambiental. Alckmin diz que meta de redução de gases do efeito estufa no Brasil é ambiciosa. Ambientalistas da COP29 criticam posição do governo brasileiro. Doação de órgãos. Mais de 66 mil pessoas esperam por um transplante de órgão no Brasil. A primeira noite do filme católico Milagre Vivo nos cinemas brasileiros. Os primeiros passos na Escola de Mosaicos na Catedral de Belo Horizonte. O Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança está só começando. A fome continua a gerar cenas impactantes na faixa de Gaza. Em uma entrevista a jornalistas na Suíça, a oficial de comunicação da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina fez declarações impressionantes. Todos os dias, milhares de crianças e adultos se aglomeram em instituições de ajuda alimentar com olhares de agonia e potes vazios à espera de um pouco de sopa de lentilhas. A jornalista e oficial de comunicação da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina vê de perto esse drama. Louise Waureid decidiu contar o que tem visto na faixa de Gaza. Ela diz que a fome é iminente, que se vê pessoas pedindo, implorando por pedaços de pão, por água, e as Nações Unidas continuam negando o acesso à área. De acordo com Louise, o acesso é limitado às áreas sitiadas no norte há mais de um mês. E em toda a faixa de Gaza, há cerca de 1.700.000 pessoas, 80% da população, que não receberam alimentos no mês de outubro. Imagens como a do último domingo em Deir al-Balá ganham as agências internacionais de notícias e assustam o mundo. Por videoconferência, Louise denunciou nesta terça-feira aos jornalistas em Genebra, na Suíça, que caminhões do Programa Mundial de Alimentos chegaram à faixa de Gaza no mês passado e não foram autorizados a entrar no norte da região. No mês de outubro, havia uma média de 37 caminhões por dia na faixa de Gaza. Há uma população de 2.300.000 pessoas que precisam de absolutamente tudo. Para ela, o que chega não é o suficiente. Nunca será o suficiente. No mês passado, os Estados Unidos disseram que em 30 dias tomariam medidas para melhorar a situação da ajuda em Gaza. Sobre essa afirmação americana, Louise foi objetiva. Qualquer coisa que aconteça agora já é tarde demais. Milhares e milhares de pessoas foram mortas porque faltou ajuda, porque as bombas continuaram e porque não conseguimos nem alcançá-las sob os escombros. E completou dizendo: crianças estão morrendo, pessoas estão morrendo todos os dias. Nunca chegamos nem perto de suprimentos humanitários suficientes para dar suporte à população, para dar a eles qualquer tipo de alívio. Não é aceitável, não está certo. De acordo com Louise, a desnutrição aguda é 10 vezes maior do que antes da guerra. A chegada do inverno deixa tudo mais difícil. São 13 meses de guerra e o sofrimento continua a piorar. Lamentável. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discursou nesta terça-feira na COP29, a Conferência do Clima. Alckmin afirmou que o desenvolvimento sustentável é um compromisso do Brasil. Uma empresa multinacional de petróleo e gás venceu hoje no Tribunal de Haia o recurso contra a decisão histórica que exigia dela esforços de redução de carbono em 45% até 2030. O Tribunal de Apelações não tirou a responsabilidade da empresa em reduzir as emissões de gases, mas rejeitou a decisão de 2021. A decisão coincide com a COP29, cúpula climática da ONU, que acontece em Baku, no Azerbaijão.
No discurso de abertura do evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil é comprometido com o desenvolvimento sustentável. Estamos implementando o Plano Clima, que servirá como guia da política climática brasileira até 2035. Precisamos de medidas concretas e no ritmo necessário. O vice-presidente destacou a liderança do país na entrega da contribuição nacionalmente determinada, que define a redução de emissões de gases do efeito estufa de até 67% em 2035, comparada ao ano de 2005. Ela reflete a visão de um país que se volta para o futuro e que está determinado a ser protagonista da nova economia global, com energias renováveis, combate à desigualdade e comprometimento com o desenvolvimento sustentável. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que cabe aos países ricos pagarem para evitar desastres humanitários causados pelo clima. The clean energy revolution is here. A revolução da energia limpa está aqui, disse o chefe da ONU. De acordo com ele, nenhuma empresa ou governo pode pará-la, mas cada um pode e deve garantir que seja justo e rápido o suficiente para limitar o aumento global da temperatura a 1,5 graus Celsius. Temporais no sul do país e virada do tempo no sudeste são dados para a previsão de amanhã. No sudeste, tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia entre São Paulo e Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas e também no Triângulo Mineiro. A chuva pode vir com trovoadas no interior fluminense, no Espírito Santo e no nordeste das Gerais. A frente fria que se originou na Argentina avança sobre o litoral do sul do país e deixa a região instável. Já do outro lado do país, o vento que vem do oceano forma nuvens carregadas e pode ter chuva isolada em alguns pontos da região nordeste. Chove a qualquer hora no oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Nas demais áreas da região, há chance de pancadas de chuva. No sul do país pode chover em parte do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no oeste e sul paranaense, o tempo fica firme e não chove. E atenção, você que mora nessa região pode pegar o casaco bem cedinho, pois as temperaturas vão ficar baixas ao amanhecer. No centro-oeste, chove a qualquer hora, no norte do Mato Grosso até Goiás. E em toda a região norte, do outro lado do país, o dia vai ser de calor e com alta umidade e com isso vai formar pancadas de chuva. E antes do tempo virar, o calor continua em muitas capitais. É o caso aqui de Cuiabá e Rio Branco, com máxima de 30 graus, São Luís e Palmas, com máxima de 31, e Manaus, que vai fazer máxima de 32 graus nesta quarta-feira. O tráfego nas rodovias do Brasil exige fiscalização rigorosa e monitoramento constante. A falta de atenção e a curiosidade dos motoristas estão entre os fatores que podem terminar até mesmo em engavetamentos. Para mostrar a difícil realidade de quem trafega nas estradas, o Canção Nova Notícias começa hoje uma série de reportagens especiais sobre o assunto. A primeira delas é com Matheus Alves, Messias Junqueira e Ederaldo Paulini. Um dia comum para Gisele. Logo pela manhã saiu de casa para o trabalho, mas na rodovia uma surpresa. Eu vi que estava tendo um congestionamento. No que eu parei nesse engarrafamento, o carro atrás de mim não fez o mesmo. Ele não viu, não percebeu o trânsito parado e nem eu parada. Ele colidiu em mim. 20 dos 4.610 quilômetros da BR-116 são usados diariamente por Gisele e outros 180 mil motoristas. Neste trecho, que fica no Vale do Paraíba, em 2023, foram 1.131 acidentes e 51 mortes. Foram 2 caminhoneiros que de imediato já pararam, nos ajudaram, até a CCR chegar com a ambulância. Com o engarrafamento, um engavetamento aconteceu entre Canas e Cachoeira Paulista. E nessas situações, a Polícia Rodoviária Federal tem dicas. Percebeu um acidente? Tenta manter a velocidade que ele já vem, a velocidade compatível ali. Às vezes vai ter um pouco mais de lentidão, mas evitar diminuir ainda mais essa velocidade para que não ocorram novos acidentes por conta de uma curiosidade ou de um registro de uma imagem desnecessária. Piscar farol alto para avisar acidente, ligar o pisca-alerta durante uma queimada às margens da estrada enquanto se desloca na rodovia ou em casos de neblina densa são infrações.
O motorista jamais deve ligar o pisca-alerta enquanto ele estiver trafegando. O pisca-alerta é só para utilizar em situações onde o veículo está parado, porque as pessoas que compreendem um pouco mais de trânsito se deparam com um veículo com o pisca-alerta ligado, se ele não tem uma visibilidade boa, ele pode entender que aquele veículo está parado na via. Ele pode frear bruscamente e aí sim ocasionar um acidente. As dicas se repetem, a falta de atenção no trânsito também. E o acostamento, em caso de congestionamento, pode ser usado? Ele é exclusivo para veículos de emergência. Se houver uma pane mecânica ou qualquer outra, o motorista passou mal, qualquer outra necessidade, ele pode utilizar o acostamento somente para parada, em caso de emergência, com o pisca-alerta ligado, devidamente sinalizado. Nunca transitar pelo acostamento. Esse vídeo viralizou. O trânsito parou, estamos congestionados. A dica é o seguinte, ó, pare com distância do carro da frente e esterça seu carro, seu volante todo para a direita, ó. Volante todo para a direita. Parece óbvio, mas funciona. O principal é que ele mantenha a distância segura do veículo à frente, porque não adianta nada ele executar essa manobra e estar muito próximo do veículo que está à sua frente. E Gisele tira uma lição de tudo isso. Basta 1 segundo para algo acontecer, então tem que ficar muito atenta. Graças a Deus foi o bem material, mas nós tivemos algumas lesões, mas não tão graves diante do acontecido, mas assim, a atenção é primordial. A medicina integrativa tem atraído a atenção de pacientes e profissionais de saúde em todo o Brasil. Em Sergipe, a Associação dos Militares passou a utilizar o conceito no tratamento dos oficiais. A rotina é desafiadora e muitas vezes estressante. Os militares se empenham para executar a função de cada dia, mas o corpo sente as consequências. Ansiedade, depressão, nós temos esses males enraizados em razão da nossa atividade, que é uma atividade muito difícil, uma atividade muito perigosa e a gente precisa se cuidar. A busca de alternativas para minimizar os impactos no corpo levou a Associação dos Oficiais Militares de Sergipe à Medicina Integrativa. Nós temos uma visão bastante completa do ser humano, onde envolve corpo, mente e espírito, aonde nós nos dedicamos principalmente ao bem-estar, à qualidade de vida do indivíduo como um todo. Não vemos o indivíduo como um problema que ele tenha no joelho ou um problema que ele tenha no fígado, mas sim como um problema que o faz doente. A bombeiro militar Cabo Marina Menezes, de 30 anos, morreu no dia 19 de outubro, em Aracaju, após um teste de aptidão física do Grupamento Tático Aéreo em Sergipe. Casos como o dela levaram a SOMISE a unir forças com a medicina integrativa. A Cabo Marina, em plena atividade, em pleno vigor físico, inclusive fazendo um teste de aptidão física, teve essa morte súbita, onde não se tinha esse diagnóstico preciso. E hoje, através dessa medicina integrativa do Dr. Carlos Moraes, nós temos aí o exame de biorressonância magnética, onde faz um raio-x do ser humano que ali está sendo analisado. Antecipar os exames ajuda a prevenir e antever problemas futuros. Existem pessoas que vão para o consultório, fazem o exame de biorressonância e ele acusa um problema de gordura no fígado. Sai do consultório tratado. A gente manda fazer os exames normais. Só que o que acontece? Quanto tempo ela levaria no padrão normal para fazer esses exames? E isso ganha tempo. E saúde é o seguinte, saúde é tempo. Um relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos demonstra que, para alcançar a meta de 2024, é preciso aumentar o número de doadores no país. Os rins e as córneas estão entre os órgãos mais aguardados. Berenice mostra marcas deixadas pelo acesso utilizado nas sessões de hemodiálise. Após mais de 2 anos de espera, a enfermeira aposentada realizou um transplante de rim em sua cidade, Salvador. Pouco depois veio a São Paulo e recebeu pâncreas, em agosto deste ano. Foi um sonho realizado, porque eu vim, fiz meu transplante, foi também com êxito total, estou me recuperando, estou muito bem.
Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, de janeiro a setembro de 2024, foram realizados 6.966 transplantes de órgãos no país. Cerca de 66 mil pessoas aguardam na fila de espera. Nós chegamos a quase 20 doadores por milhão de população em 2019. Aí tivemos a pandemia, que foi 2020, 2021. Houve uma queda de quase 40%, 30 e pouco por cento na doação. Em 2024, a gente passou um pouco 2019. Atualmente, são cerca de 20 doadores por milhão. O objetivo é que até dezembro esse número chegue a 21. Alguns fatores contribuem para a demora no crescimento. Nós podemos aumentar os transplantes de órgãos, aumentando a taxa de doação da família, que hoje é 55% no Brasil. Nós temos um outro aspecto que no Brasil, diferente dos outros países desenvolvidos, nós temos muito mais morte encefálica, o que facilita ter mais doadores, mas uma parte dessas mortes não são identificadas. Grande parte dos doadores estão em São Paulo. Por isso, essa casa acolhe de maneira solidária quem vem para a cidade realizar um transplante. Aqui é tudo gratuito. Eles têm alimentação, hospedagem, acompanhamento psicológico, social. Hoje, Ana se despede da Casa de Apoio ao Transplantado. De Manaus, ela passou pelo transplante de rim e pâncreas e se diz muito agradecida. Doar é um ato de amor, é um ato de solidariedade que pode salvar a vida de muitas pessoas, assim como salvou a minha. O Vaticano lançou essa semana um site de imersão na Basílica de São Pedro, em Roma. A tecnologia permite ao fiel fazer uma peregrinação no templo por meio da inteligência artificial. Confira na reportagem de Jean César. Diariamente, mais de 40 mil pessoas visitam a Basílica de São Pedro, em Roma. Ir ao coração da igreja na Cidade Eterna é um sonho de muitos cristãos. A fim de permitir aos fiéis fazerem uma experiência com o sagrado, o Vaticano desenvolveu, junto a uma empresa de tecnologia, um site interativo e permite que os usuários contemplem a arquitetura renascentista da igreja dedicada a São Pedro. A iniciativa permitirá aos fiéis viverem com amor e intimidade o Ano Santo de 2025, no Jubileu da Esperança. A me piace pensarla come il cielo stellato. Gosto de pensar que a Basílica de São Pedro é como um céu estrelado em uma noite de verão. Você permanece encantado por seu esplendor, sua magnificência. No entanto, ela corre o risco de ser uma testemunha muda da beleza infinita. Se a inteligência não for enriquecida com o conhecimento e a aspiração do coração, não for nutrida por uma experiência espiritual, você precisa de um astrolábio e um telescópio para conhecer as estrelas, e precisa de uma nave espacial para penetrar no céu estrelado. Tal experiência pode mudar sua perspectiva. O desenvolvimento do site modelo 3D ultra preciso da Basílica contou com escaneamento feito por drones durante 4 semanas. Foram mais de 400 mil fotografias coletadas. Isso corresponde a uma coluna de DVDs de 6 quilômetros de alturas em dados. O registro ajudará também na preservação e restauração do templo. O Santo Padre elogiou a construção, mas alertou sobre o uso consciente da tecnologia. Da noi infatti dipende l'uso retto e o uso correto e construtivo do potencial da inteligência artificial, que é certamente útil, mas ambivalente, depende de nós. Às vezes, acontece que um instrumento anula o propósito que deveria servir. É como se a moldura se tornasse mais importante do que a imagem. Devemos, portanto, governar a técnica, lembrando que seus produtos são bons não apenas quando funcionam bem, mas antes de tudo, quando nos ajudam a crescer. Esse é o propósito. Questo è lo scopo, no? A partir de dezembro, todos poderão visualizar de forma interativa o exterior e interior da Basílica de São Pedro. Momento de intimidade e profunda fé sobre o túmulo do primeiro Papa da Igreja.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pretende analisar proposta de emenda à Constituição que pode proibir o aborto no Brasil. A proposta, que pode acabar com as atuais regras para a realização do aborto, foi apresentada há 12 anos e depois arquivada. Mas em 2019 voltou à pauta da Câmara. O texto é de autoria do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A proposta dá nova redação ao artigo 5º da Constituição e acrescenta a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Nas redes sociais, o deputado comemorou a inclusão do projeto na pauta. O que a PEC do Eduardo Cunha está fazendo agora, ela está reforçando esse direito, reforçando a inviolabilidade do direito à vida, incluindo a palavra desde a concepção, que é justamente para reforçar. E reforçar o quê? Reforçar aquilo que a sociedade brasileira espera, aquilo que a sociedade brasileira é, na sua ampla maioria, contra a questão do aborto, não quer ver o avanço dessa agenda pró-aborto no nosso país. E uma das formas da gente impedir o avanço dessa agenda é aprovando essa PEC. Na prática, a proposta de emenda à Constituição impede a realização da interrupção da gravidez sob qualquer aspecto. Pela regra em vigor, há 3 casos em que o crime de aborto não tem punição. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, desde a apresentação em 2012. Em junho, a deputada federal pelo PL do Rio de Janeiro, Cristo Nieto, apresentou um parecer favorável à aprovação da PEC. Hoje nós temos uma maioria muito mais organizada na questão da CCJ para aprovar essa PEC. E por que ela deve ser aprovada? Porque nós estamos vendo que querem, na canetada, contrária à opinião pública, aprovar uma PEC que, para mim, é o sacrifício de vidas inocentes. Você resgatar a vida e defender todos os pontos que digam que nós temos que garantir a vida desde a sua concepção são pontos fundamentais que nós, católicos, temos que defender. E eu vou estar defendendo e, com certeza, estarei lá na CCJ votando a favor dessa PEC. Ganha força no Congresso Nacional a proposta de acabar com a jornada de 6 dias de trabalho por um dia de folga. Os empresários oferecem resistência porque temem aumento de custos e impacto na oferta de emprego. A iniciativa, que visa substituir a rotina de 6 dias trabalhados para apenas um de folga por uma jornada reduzida, vem ganhando adesão de deputados que alegam apoiar melhores condições de trabalho, mas encontra resistência de empresários que alertam sobre o risco de aumento de custos para as empresas e possíveis demissões. A PEC, que propõe reduzir a jornada de trabalho de 6 para 4 dias por semana, ganhou apoio de mais de 100 deputados. O projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ainda precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar. A proposta divide opiniões entre os parlamentares na Câmara dos Deputados. Alguns aprovam, enquanto outros alegam que a PEC deve ser mais debatida. Melhorar essas escalas, fazer com que essas escalas sejam melhor para o trabalhador, dar condição para o trabalhador ter dias de folga, dias de poder ir ao médico, acompanhar seus filhos na escola, mas eu não acredito que a PEC, da forma que está proposta, vai trazer soluções. Eu acho que ela vai trazer, infelizmente, mais transtornos e mais problemas. Quem veio com essa ideia, ela sabe que essa PEC não é aprovada. Ela sabe que aqui no Congresso, por pessoas que têm responsabilidade com a nação, jamais levariam essa PEC adiante. É apenas algo para ganhar palmas das pessoas mais simplórias, para ser aplaudido pela parcela que foi imbecilizada no Brasil pela doutrinação ideológica. Eu acho que é importante que a gente aprove a PEC, e aprove a PEC no intuito de fazer com que as pessoas possam ter, sim, as suas vidas organizadas e ter uma vida onde possam, além de trabalhar, também possam ter outras atividades. Por isso eu assinei a PEC. Esta advogada trabalhista garante que em outros países a experiência desta mudança na jornada de trabalho é positiva. Esse movimento começou com organizações mundiais que visam a qualidade de vida do trabalhador, mas também visam a relação empresa-trabalhador melhor. E não é só aumento da qualidade de vida, mas também aumenta os lucros, segundo as pesquisas, inclusive economistas da Unicamp. O requerimento de criação de uma PEC precisa ser assinado por ao menos 1/3 dos parlamentares da Casa Legislativa, onde foi apresentado.
No caso da Câmara, o número de assinaturas mínimas é de 171 deputados para começar a tramitar. 287 comprimidos diários. Ventilação mecânica para respirar por 24 horas. E nada disso é obstáculo para Padre Marlon Múcio, que continua a missão de evangelizar. E a história do sacerdote diagnosticado com uma doença rara virou tema de filme e chegou aos cinemas de todo o país. Genilson Passetti e Emerson Tercini acompanharam a estreia em um shopping de Taubaté, interior de São Paulo. Pipoca e refrigerante na mão, dia de prestigiar nas telonas um dos grandes sacerdotes do Brasil. É um orgulho muito grande de estar aqui junto com ele, né? E o apoio que a gente tem que dar, né? Quem merece. Só por Deus mesmo, por esse menino assim que me ensina a cada dia a vencer a luta. Vida retratada pela sétima arte. O diagnóstico de uma doença rara não só mudou a vida do Padre Marlon, como intensificou a missão de evangelizar. Para mim é Deus dizendo assim, filho, Padre Marlon, eu vi o seu sofrimento, eu considerei suas lágrimas, eu vi as suas dores, eu sinto as suas dores. É Deus dizendo, o seu sofrimento não foi em vão, tanto para você se manter vivo, como pelos raros do Brasil. Fé, dor e esperança são algumas das abordagens do filme Milagre Vivo, que possui 1h40 de duração e pode ser assistido nos cinemas de todo o país. Esta história promove uma reflexão, tanto em mim quanto em você, de que é possível enfrentar as dificuldades da vida em Deus e a exemplo do Padre Marlon, com entusiasmo. Foi quando eu cheguei nele, eu falei, Padre, vamos sair da cama, eu vou com o senhor, eu asseguro o senhor, e onde o senhor for eu vou estar, e é possível sim, paciente em ventilação mecânica, traqueostomizado, sair da cama e ter uma vida. Ele precisa evangelizar, né? É isso que é o alimento da vida dele e de muitas pessoas. Então, houve todo um estudo, uma preparação, e aí realmente foi esse ano que vocês estão vendo, de muitos eventos, graças a Deus. Ver a força que ele tem, apesar da doença que ele tem, e toda... Evangelização. Repete? Ele se doa pela evangelização. Muito bem. Isso. Não só pela evangelização, mas também pelos raros, né? Pelo Hospital dos Raros. Então a gente não podia perder essa noite prestigiar. Eu creio, Emerson, que para cada 10 pessoas, Deus dá a capacitação necessária para ela responder de maneira livre, responsável e autotranscendente aos obstáculos cotidianos. Beijo, Padre Marlon. Fim de semana vai ser de acampamento para casais na comunidade Canção Nova. O encontro promete movimentar toda a chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista. Por isso vamos agora ao vivo conversar com o repórter Emerson Tercini, que traz mais detalhes. Boa noite, Emerson. Oi, Mauri, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta terça-feira, nesta noite de terça-feira. Olha, Mauri, faltam apenas 2 dias para o início do acampamento para casais que neste ano terá a oportunidade aí de refletir o tema A Essência do Matrimônio. Tema muito importante, sobretudo nos tempos desafiadores que estamos vivendo, em que reparamos a falta de solidez, muitas vezes a falta de maturidade. O casal que vem à Canção Nova tem a oportunidade de fazer esse reabastecimento, de ser formado humana e espiritualmente, ver os laços matrimoniais sendo fortalecidos e, acima de tudo, crescendo na caminhada de fé e na caminhada evangelizadora. E a gente conversou um pouco mais cedo com a Rochelle Matoso, ela que é coordenadora do departamento de eventos aqui da Canção Nova. Ela falou um pouquinho da programação desta quinta-feira, dia em que tem início o acampamento para casais. Vamos acompanhar. Na quinta-feira já temos um dia inteiro de pregação, depois com a missa celebrada pelo Frei Gilson. À noite nós temos uma noite de oração, música e adoração com Márcio Todeschini, mas também temos na sexta-feira
com a Salete à noite. E no sábado à noite nós vamos ter um rosário, né? Também teremos o rosário na sexta-feira de manhã, né? De madrugada, mas também teremos o rosário no sábado à noite, onde estará Frei Gilson, doutora Filó, o Rodrigo Ferreira e os outros membros da Canção Nova. Perfeito, obrigado então a Rochelle pela participação, e se você quiser ver com mais calma, com mais tranquilidade, não só a programação de quinta, como a de todo o acampamento, basta acessar o nosso site eventos.cançãonova.com. Volto com você aí no estúdio, Mauri, boa noite para você. Obrigada, Emerson, pelas informações. E falando do acampamento de casais, nós lembramos do Papa Francisco, que diz: família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Ambiente educativo dos pequenos gestos de bondade que são mais fecundos do que palavras. Por isso dizemos, você é bem-vindo à família Canção Nova. Estamos com 33% da campanha do projeto Dá-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com. E sua doação é bem-vinda. Se preferir contribuir com o Pix, a nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Desde já, agradecemos a sua generosidade. Uma arte milenar e decorativa que utiliza fragmentos para materiais, ou melhor, fragmentos de materiais para criar figuras abstratas ou geométricas. É assim que se descreve a beleza dos mosaicos. A técnica pode ser aplicada em pisos e paredes, como a do altar do Santuário do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Na Catedral de Belo Horizonte existe um ateliê de mosaicos, onde voluntários ajudam na preparação de peças sacras, que compõem a arquitetura de igrejas e seminários da Arquidiocese. Veja na reportagem especial de Daniel Camargo e Gabriele Dutra. As mãos que fazem os mosaicos são as mesmas que rezam juntas. Aqui, cada voluntário é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Talentos usados para expressar arte e presença de Deus. Cada pedrinha são pedras naturais, com cores diversas, que unindo ao dourado, das pastilhas douradas, pastilhas de vidro e também as pedras coloridas, ela vai dar uma expressão bonita que vai mostrar a sombra e a luz para refletir aquilo que o desenho corresponde na cena que vai ser interpretada. Concentração para encontrar a medida exata de cada pedrinha. Seu Délio conheceu a técnica em 2018 e agora trabalha em um dos mosaicos que irão compor a Casa da Padroeira de Minas Gerais. Eu nunca tinha trabalhado com arte, né? A não ser ter arriscado uns dias, uns anos anteriormente, com um pouco de pintura, mas foi por hobby só e não deu sequência. Com o mosaico eu gostei, porque além de fazer uma arte sacra, uma arte religiosa, que sempre nos convida a fazer uma reflexão e uma oração. Aqui nós temos um pé, coloca-se o desenho, que é planejado na figura, é passado para o aluno, dando as coordenadas como que vai ser feito cada pedrinha. Então, cada pedra ela é esculpida, né? Ela é cortada com materiais próprios, né? Uma rodana, onde nós cortamos as pedras, né? Medimos aqui com o lápis onde que vai ser cortado, elas são limadas, né? E encaixadas perfeitamente. Os mosaicos não só embelezam os espaços religiosos, mas significam um canal de espiritualidade. Cada detalhe, cada cor cuidadosamente escolhidos tem o propósito de conduzir os fiéis a uma experiência de contemplação e proximidade com o mistério da fé. Na verdade, se trata do autorretrato da nossa fé eclesial, da nossa experiência de fé, para dizer que Deus é aquele que entra na nossa história e se faz história na vida da gente, na vida de cada um de nós. Então, trabalhar de fato com uma arte litúrgica é uma arte que tem por finalidade, por missão, nos ajudar a adentrar dentro do mistério da liturgia que nós celebramos a cada domingo. Esse trabalho, quando ele estiver pronto, as pessoas vão bater o olho e vai se interiorizar, né? Trazer a sua reflexão espiritual. Eu acho que é muito bacana você pensar que a gente fez parte daquele trabalho ali. Parabéns, né, ao Daniel Camargo e a Gabriele Dutra. A matéria ficou muito bonita. O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão em nosso portal noticias.cançãonova.com.
Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Assista às 9 da noite ao programa Reinflama e logo depois tem o PHN. Boa noite e até amanhã.